E aí, meus amigos? Boa ou não? Então, eu não sei vocês, mas eu estou magnífica. E assim, eu nem vim comemorar, porque comemorar essas coisas numa democracia relativa com a nossa deve ser crime, já que a lei é o próprio Alexandre. Mas passada a euforia de algo que todos nós já estávamos aguardando há tempos, eu vim aqui esfregar algumas verdades dolorosas e expor uma hipocrisia pujante de quem agora abre a boca para falar em soberania do poder judiciário. O que está acontecendo agora não é de graça e nem começou ontem. Então, caso você tenha se esquecido, chega mais, deixa eu te atualizar. Então, eu não vou comentar a repercussão do nosso lado do muro, porque todo mundo sentiu igual, todo mundo sabe o que eu tô falando. Sensação de ufa, vencemos pelo menos uma. E assim, temos o feminismo implementado com sucesso na casa de Alexandre, já que agora as contas terão que ser pagas pela esposa. Só que, de forma inacreditável, a rede estatal não oficial, que é a TV Globo, deu ideias pro Alexandre de como burlar suas severas restrições. Ouça bem o que foi dito num jornal, galera. Marcelo, é complexo, mas impossível não é. Quer dizer, primeiro você tem a via legal, né? De um recurso legal, através do sistema judicial dos Estados Unidos, um apelo em nome do ministro Alexandre de Moraes para tentar reverter essa decisão. E depois você tem todos aqueles mecanismos, subterfúgios que acabam sendo criados para você driblar, seja a censura, seja os impedimentos que acontecem, por exemplo, em países autoritários, né? A gente sabe, pega a China, por exemplo, um país onde o acesso à internet ele é bastante controlado, onde uma série de aplicativos que existem no mundo ocidental e ao redor do planeta não podem atuar livremente. Ao mesmo tempo, quem entende um pouquinho de tecnologia sabe que você tem uma forma de usar aí os VPNs para driblar, como se você estivesse acessando tal ou tal site que seria normalmente inacessível a partir da China. É como se você estivesse em outro país e não na China. Vem cá, o cara tá sugerindo que o Alexandre use VPN para driblar as sanções? O mesmo VPN que o Alexandre ameaçou com multa de 50 mil reais para quem usasse para fugir da censura quando ele mesmo derrubou o Twitter? Tipo, pra ele pode valer, mas pra gente fugir da censura não? Que doideira. Mas fica pior. Quando acontecem transações bancárias, a gente sabe muito bem que no mundo da ilegalidade, a lavagem de dinheiro acontece você dando uma aparência legal a algo que é feito, na verdade, para burlar a legislação e conseguir ali legalizar um dinheiro obtido de forma ilegal. Mas isso, obviamente, a gente não está sugerindo que o ministro do Supremo brasileiro vai utilizar mecanismos ilegais. Tipo, você pode usar lavagem de dinheiro para ter acesso a dinheiro quando se está sancionado. Mas não estamos aqui dando ideia, viu, Alexandre? Ó, não estamos dando ideia. Longe da gente fazer um negócio desse. Ao mesmo tempo, você tem formas de driblar até mesmo a sanção tão dura a partir do momento que você concede uma ou outra procuração a determinada pessoa que não vai ser da sua família direta, que não vai ser do círculo mais atingido diretamente por isso. Você estará fazendo algo absolutamente legal e, na prática, vai continuar a conseguir movimentando os seus ativos aqui no Brasil. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes já deixou claro que não tem bens, contas ou outros ativos quaisquer, não é sócio, nenhuma empresa nos Estados Unidos. Portanto, aquele congelamento que vale para coisa nos Estados Unidos não o atinge, mas é possível, através de formas legais de procurações, você acabar não ficando sujeito a uma legislação que, sim, na prática, como bem explicou a Sandra, ela decreta a morte bancária de uma pessoa. Agora, até a morte bancária de uma pessoa, me parece que ela pode ter ali uns episódios de ressurreição, Marcelo. O cara tá sugerindo o uso de laranjas, e de preferência que não seja da família, procuração para movimentar dinheiro. Oi? Eu acho que esses caras ainda não estão entendendo o que a lei Magnitsky significa. Porque se alguém movimentar dinheiro nos bancos em nome do Alexandre, ele também vai ser sancionado. Colocar isso num papel só vai ser a formalização necessária, feita de livre e espontânea vontade, para que os Estados Unidos sancionem o coleguinha do Alexandre junto. É sério, parece que estão levando na brincadeira porque eles não entenderam ainda o que vai acontecer. Por exemplo, se o Alexandre tiver um iPhone, do nada, esse telefone simplesmente pode morrer na mão dele, porque é Apple, não pode usar, coleguinha. E-mails como Gmail, Outlook, até o WhatsApp também não pode, só via laranja. Mas aí, se descobrirem, cai mais um soldado da tropa do Moraes. E é até engraçado que eu vi ontem o Chico Sá, que é petista, pedindo boicote a marcas americanas no Twitter. Uma empresa americana? Meu amigo, seja coerente. Apaga a sua conta, faz aí a revolução. Aproveita e sai também do YouTube, já que isso aqui também é uma empresa americana. Vai lá para uma praça pública com megafone na mão.
E seja socialista revoltado raiz. Solta a mão dos Yankees de vez. Porque se você não fizer isso, é só hipocrisia explícita mesmo. E por falar em hipocrisia, eu preciso falar do advogado-geral da União, o famoso AGU, Jorge Messias, que após o anúncio da Magnitsky, foi até o seu Twitter, uma empresa americana, dizer: Brasil soberano, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, a existência de uma justiça independente é pilar essencial de qualquer democracia. E eu só quero esse ponto, porque o resto continua sendo blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Vem cá, como que o Jorge Messias tem coragem de falar que para se ter uma base democrática é necessária uma justiça independente? Quando foi ele o escolhido pela Dilma para enviar ao Lula o termo de posse como ministro para burlar a justiça e impedir que o Lula fosse preso numa clara interferência do executivo no judiciário. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Alme- você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. O Messias foi o office boy da interferência no judiciário em 2016 e agora tá falando que um judiciário independente é a base da democracia. Desculpa se eu não tenho memória de minhoca, mas o cara tentou impedir que o judiciário atuasse contra o Lula. Mas agora contra o Bolsonaro, respeita aí o judiciário em nome da democracia. Aham! Bicho, não dá. E assim, eu também vi as notinhas do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, tudo com muita cara de ChatGPT, faz um texto genérico aí porque eu sou obrigado a postar alguma coisa. Aliás, o texto do Alcolumbre sequer menciona o Alexandre porque sabemos, Alcolumbre, quem tem medo. Mas, mais uma vez, viu, Alexandre? Eu sei usar o mas e o mais. Só zoeirinha saudável, não me prende, ó grande imperador, agora sancionado. A minha memória me coloca em posição de sofrimento, porque como que esses caras lançam nota falando em soberania das instituições quando a Suprema Corte, na posição de uma única pessoa, o sancionado Alexandre, derrubou a decisão de 2/3 da Câmara na questão do IOF, dando ao STF o poder de decisões econômicas do país? Como que vocês têm coragem de falar em soberania quando foi noticiado no jornal que o Moraes tinha uma arma para pressionar o presidente de partido político para que a anistia não fosse discutida no Congresso? E você sabe qual era essa arma? Deixa eu abrir aspas para a matéria. No dia 19 de março, Moraes ordenou que uma investigação contra Kassab por corrupção passiva, Caixa 2 e lavagem de dinheiro, oriunda da Lava Jato, retornasse para o STF a fim de ser relatada novamente pelo ministro. Fecha aspas. Como que funciona essa soberania? Ou você fica quietinho ou eu vou atrás de você por corrupção? Soberania é o ministro Alexandre comparecer pessoalmente ao Congresso no dia que os parlamentares estão discutindo a anistia? Pra quê? Para lembrar ao Alcolumbre que o inquérito que investiga as emendas parlamentares pegou uma conversa onde o rei do lixo orientou contato com a assessora dele numa apuração de esquema de corrupção? E a investigação sobre os funcionários fantasmas do Hugo Mota? Tudo é levantado pela imprensa, mas nada anda lá no STF, nessa justiça maravilhosa. Por quê? Bom, eu acho que eu sei o porquê, mas eu não posso falar porque no Brasil, se você for apoiador do Bolsonaro e der sua opinião, você é preso. Ou, na melhor das hipóteses, você é censurado. Democracia. Censurado como o presidente Bolsonaro está hoje, como o Felipe Martins está desde que ele foi preso. Aliás, após o depoimento do Felipe, ficou claro porque ele é proibido, inclusive, de ser fotografado, né? Eis a demonstração do devido processo legal. O Estado te acusa e você não pode responder publicamente. Publicamente, só as acusações para que a opinião pública seja manipulada. Só que democracias não fazem isso. Democracias também não prendem 2.000 pessoas em um ginásio, incluindo crianças e animais. E na sequência, o diretor da Polícia Federal diz que vai chamar o Guinness Book para registrar o feito como um recorde, como se ele tivesse orgulhoso. Democracias respeitam o devido processo legal, o que não se apresenta nesse momento, visto que Braga Neto está há 7 meses em prisão preventiva, porque o pai do Cid ligou para ele um ano antes dele ser preso com a alegação de interferência nas investigações. E estamos falando aqui de um general 4 estrelas, interventor no Rio de Janeiro, numa prisão preventiva que mais parece cumprimento de pena, sem julgamento.
E o que falar da Débora, presa por 2 anos sem julgamento porque escreveu de batom numa estátua? E o que falar das idosas que Alexandre determinou que voltassem para a cadeia após mais de 1 ano presas porque violaram a condicional, já que elas estavam assaltando pessoas na rua? Não, mentira. Elas estavam fazendo pilates. O que falar da delação do Cid, mantida, mesmo após a exposição de dezenas de contradições? Mas é a única que eles têm. Então, entuba aí. Aliás, em sua delação, o Cid sempre disse que nunca existiu um plano de golpe, algo completamente ignorado pelo PGR. Gilmar Mendes chamou a Lava Jato de uma operação de tortura, de coisa de pervertido, mas a Lava Jato não chegou nem perto de fazer o que estamos assistindo hoje no Brasil. Eu sei que todo mundo riu da aplicação da Lei Magnitsky, mas a verdade é que nada disso tem a menor graça. Temos presos políticos, jornais e jornalistas censurados, perfis bloqueados, pessoas exiladas, processos e declarações sob sigilo. Temos um déspota que ocupa a presidência da República, tirando o Brasil da memória do Holocausto, só porque ele quis. E sabe qual é a reação do Alexandre a isso tudo? Essa aqui. Porque depois do perder o Mané e do nós derrotamos o bolsonarismo, só faltava mesmo ele mandar todo mundo tomar. É o esculacho da soberania brasileira, sem nenhum ar de etiqueta. E todo mundo viu aí a nova declaração do Barroso, dizendo agora, quase gaguejando, que nós não queremos escalar esse conflito com os Estados Unidos. Um tom bem diferente do perder o Mané numa mola. Obviamente é coisa da minha cabeça, mas eu lembrei imediatamente da matéria contando que o Barroso, o presidente do STF, um ministro da Suprema Corte, tem um imóvel nos Estados Unidos, avaliado em 22 milhões de reais. E imediatamente eu também lembrei dos discursos do Barroso sobre a desigualdade social. Ai, é tão triste, né? É muito triste. E no meio de tudo isso, ainda tem as Big Techs que foram gritar para o mundo que estão sendo censuradas no Brasil, porque, na opinião do ministro, a internet deu voz aos imbecis. E até a União Europeia, que queria colar com o Brasil, nos deu 2 tapinhas nas costas, avisando que, irmão, vocês estão sozinhos nessa. Ninguém saiu em defesa, nem do Brasil, muito menos do Alexandre. Ninguém. Alexandre foi sancionado, segundo os Estados Unidos, porque violou o devido processo legal, porque implementou censura, porque violou a soberania americana ao dar ordens para que outros países acatassem sua vontade, por violar o sigilo de dados de cidadãos americanos. E ele simpatizar com o presidente Bolsonaro é só mais um item da lista. E galera, eu poderia ficar uma semana inteira de forma ininterrupta, que eu não conseguiria expor usando as próprias matérias de jornais, como a democracia no Brasil é disfuncional. E isso já tem bastante tempo. 6 anos de um inquérito aberto pelo STF que não teve nenhuma conclusão, a não ser perseguir e amedrontar apoiadores do presidente Bolsonaro, sob o silêncio da mídia, sob o silêncio dos garantistas, sob o silêncio conivente das nossas ditas instituições democráticas. O Brasil teve todas as oportunidades de evitar que o país fosse humilhado internacionalmente como foi, e não apenas pela sanção do Alexandre, mas também pela deterioração econômica de Brazuela, porque agora nós colamos com ditaduras em vez de priorizar relações diplomáticas. Mas ninguém quis fazer nada. Uma nova lista de sancionados é anunciada. Agora todas as mídias passaram a levar a situação a sério, porque aparentemente perdeu a graça. Não é mais piada. E visto que novos nomes estão na lista de espera de suas mortes financeiras, cabe agora ao Congresso retornar do recesso e votar o fim do foro privilegiado para que nossos parlamentares parem de temer as consequências de votos que não sejam apenas aqueles causados por seus eleitores. Ainda dá tempo? Mas quanto tempo temos? Ninguém sabe. Então, não custa exercer nosso direito constitucional para que a democracia seja restabelecida nesse país. E dia 3, vamos às ruas, para uma foto agora ainda mais impressionante. Óbvio que dá medo, mas a coragem é a maior das qualidades, porque ela garante todas as outras. Afinal, se não nós, quem? E é isso. Nos vemos no domingo. E já que você ficou até aqui,
Galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Galera que apoia o meu trabalho assinando teatualizei.app. Você já foi lá e descobriu que o aplicativo virou uma rede social onde você pode fazer postagens e trocar ideia com a galera da família que pensa igual você? Além, claro, de, em troca desse super apoio, você receber conteúdos exclusivos para passar raiva na maioria das vezes, é verdade. Mas com aquela pitada de humor que o momento permite. Com 10 esbanjas por mês, você faz toda a diferença por aqui. E eu sou absurdamente grata pela força que vocês me dão. Porque, de novo, a gente tem medo sim, mas a gente vai com medo do mesmo jeito. Porque vocês lembram? O presente é deles, mas o futuro é nosso. E pra galera que não gosta de renovar a assinatura, tem o plano vitalício, onde você leva de brinde esse copo mega exclusivo, que não traz o amor da sua vida em 3 dias, mas espanta a prima do cabelo azul do churrasco sem que você precise abrir a boca. Testado e aprovado. Então, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Dia 3, você vai? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, enquanto a democracia deixar, a gente volta. Beijos, galera! Fui!